Bom dia. Bom dia a todos vocês que estão chegando agora. Gente, eu esqueci de pegar água, então enquanto vocês vão entrando aí, eu vou pegar uma água. Se alguém chegar aí e perguntar cadê o Bruno, vocês me ajudem aí no chat falando, olha, ele foi pegar água, tá bom? Vou fechar aqui. Pessoal, voltei. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Pessoal, vamos compartilhar a live. Vamos dar coraçãozinho. Vamos lotar isso aqui. Gente, antes de eu começar a explicar os métodos, né? Quando der 10 pessoas ali, eu vou começar a falar. Mas antes de eu explicar os métodos, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a jornada, né? Enquanto o povo não entra, queria saber aí o que vocês acharam, vocês gostaram? Hoje é o nosso último encontro, né? Vocês gostaram da jornada? Devo fazer outras jornadas no futuro? Como é que tá aí na visão de vocês? O corpo, ele mesmo. Tá escrito Pure Magic, né? Pura mágica. E aí, meu povo? Vocês gostaram? Tá bom. Pessoal, só um recadinho. A jornada ela vai ficar disponível aqui até semana que vem só. Sexta-feira da semana que vem. Depois eu vou tirar ela do ar, tá? E aí a gente vai tendo outras jornadas mais pra frente, tá? Depois mais ao final da live eu vou falar sobre isso. Deixa eu dar uma... Eu tenho que ficar de olho no tempo, porque eu não posso me perder aqui no tempo, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, tá? O pessoal fica me perguntando, Bruno, eu queria um tarô, queria um tarô diferente, queria algo melhor, algo mais sofisticado. Porque assim, vamos lá, né? Vamos ser coerente agora. A gente vai numa festa, a gente coloca uma roupa bonita, não coloca? Já pensou? A gente ir numa festa todo mulambento, como é que vai ser isso, né? Não vai ser legal. Então, quando você vai tirar tarô para alguém, quando você vai fazer uma leitura de tarô, pode ser que a gente... pode ser não, a gente precisa ir bem arrumadinho, né? A gente precisa também ter um tarô bonito, né? Um tarô bem, que chame a atenção, que a pessoa fala, nossa, olha o cuidado, olha que coisa linda e tal. O tarô de Waite, ele é um clássico, então assim, não tem nem como conversar sobre ele. Ele é um clássico, não tem nem como julgar. Mas tem muito tarô fureba aí, né? Então assim, por exemplo, você tem algumas editoras nacionais que eles fazem com papelão, uma cartolina muito ruim. Aí conforme você vai usando, vai perdendo aquela qualidade, né? Pessoal, deixa eu aproveitar aqui e compartilhar a live enquanto eu vou falando com vocês. Então, é importante a gente também ter aí um bom senso, né? Na hora que vai fazer a leitura, da gente também não ir com um tarô muito feio, um tarô muito desgastado, alguma coisa assim que a pessoa fala, nossa, mas que falta de cuidado, né? Porque afinal de contas você está fazendo um atendimento. Então assim, quando você vai para uma festa, você não coloca uma roupa bonita? Então a mesma coisa a gente precisa estar falando aí, fazendo, né? Com relação ao tarô, porque a gente vai atender a pessoa, né? Então a gente vai fazer um trabalho profissional,
ou a gente vai estar atuando como oraculista. Não estou falando que você precisa ter um tarô dourado, não, não é isso. O que eu estou falando é assim, você precisa ter alguma coisa que tenha uma certa qualidade, tá? E para quem gosta de tarô diferente, eu tenho indicado um tarô nacional, que é esse aqui, ó, Tarô Prateado das Bruxas, tá? Eu vou fazer um merchanzinho aqui, tá vendo? Olha o manual dele, como é colorido, muito bonito, tá vendo? Quero até uma página. Então, esse tarô, ele tem a simbologia do tarô de Waite? Não. Ele é um tarô transcultural. Mas, depois que você estuda e aprende o tarô, você lê qualquer tarô, exceto o tarô egípcio de Kier. Se tiver a estrutura, não precisa nem ter os mesmos desenhos, mas se tiver a estrutura simbólica, você lê qualquer tarô. E esse tarô aqui, ele é muito bonitinho. Então, assim, e por ele ser nacional, ele é um tarô que a gente consegue comprar facilmente, né? Ele deve estar em torno aí, no máximo, estourando R$ 150 um deck desse. O que você vai pagar num importado hoje com o dólar alto, você vai pagar mais de 300, né? Então, ó, as qualidades das cartas são muito, muito boas, tá vendo? E é um tarô que tem presença, tá vendo? Então, assim, tô dando essa dica aqui enquanto as pessoas vão entrando, que a gente já vai começar a aula. Então, dá uma olhada aí, dá uma pesquisada quem tá pensando em comprar tarô. Quem já tem o tarô clássico tradicional e quer um transcultural, esse tarô aqui vale muito a pena, principalmente para quem é da área de bruxaria e tal, porque ele realmente é muito bonitinho. Ele tem uma qualidade boa, não é aquele tarô que vai ficar desmontando, né, ao longo aí da sua leitura. Ó, a Daisy tá falando que tem. A força do tarô tá falando que já foi tarólogo e que embaralhava fuleiragem. Muito bem, muito bem. Pessoal, vamos começar então a nossa live? Então, vamos lá. A nossa live, hoje ela tá dividida aqui em algumas partes, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo me organizar para a gente poder ir falando aqui e poder ir trabalhando em cima dessas questões, né? Ô, Júlia, muito obrigado pelo curso da Udemy. Eu falei para vocês não comprarem curso meu, né? Porque ia ter aí algumas mudanças, mas eu acho que o pessoal não entendeu isso. E aí foi lá e comprou. Tudo bem, quem comprou, comprou. Agora já comprou. Paciência, né? Mas vamos lá. Então, o primeiro item aqui, ó, que é a pergunta, que a gente vai falar sobre a pergunta. Então, assim, dentro de uma consulta de tarô, é muito importante a gente saber lidar com a pergunta do consulente, tá? Então, assim, o que significa ou o que representa saber lidar com a pergunta do consulente? Isso mostra que a gente precisa saber entender o que o consulente está perguntando. Quando o consulente faz uma pergunta, ele não pergunta porque ele acha bonito, lindo, maravilhoso. Não. Ele pergunta porque ele tem um anseio, ele tem uma questão ligada àquela pergunta e ele precisa de uma resolução daquela pergunta. Ele precisa saber qual é o melhor caminho, ele precisa saber quais são as suas motivações, né? Ele precisa entender o que está acontecendo na vida dele, né? E para a gente poder mostrar para ele o que está acontecendo na vida dele, a gente precisa entender qual é a pergunta. Pessoal, estamos com a audiência muito baixa aqui. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos chamar o povo aqui, dá coraçãozinho para a gente poder ter mais pessoas. Olha só quem está na minha live, quanta honra! Edi, que legal, gratidão. Então dá coraçãozinho, gente, para a gente poder entender para poder aumentar a audiência aqui, para a gente poder ter mais pessoas aqui ouvindo a respeito desse nosso tour, né? Então é assim, a gente vai trabalhar a questão da pergunta, tá? O que é trabalhar a questão da pergunta? Quando o consulente faz uma pergunta, ele não está fazendo a pergunta porque ele está simplesmente curioso, não, ele tem uma motivação. Então, o primeiro passo para um bom tarólogo é entender ou buscar compreender qual a motivação daquela pergunta. Por que a pessoa está perguntando aquilo que ela perguntou, né? A gente muitas vezes quer ser onipotente. Eu sou o tarólogo fodão, então não precisa nem perguntar que eu já vou sair falando. Bom,
Então você não é tarólogo, eu já expliquei isso aqui nos outros vídeos, você na verdade é um vidente, né? Então assim, vamos por partes, né? Se você fala e acerta, você é um vidente. Se você fala e erra, você é um tonto. Literalmente, né? Então, vamos entender aqui como é que funciona esse processo. Então, assim, a gente precisa prestar muita atenção na pergunta, porque a pergunta ela é uma chave importante para a leitura. Às vezes, a forma como o tarólogo, como o consulente, ele formula a pergunta, vai indicar qual é o anseio dele. Então, por exemplo, uma pessoa que pergunta: meu ex vai voltar para mim? Significa que ela tá com o coração quebrantado. Porque ela tem uma esperança, uma expectativa de que o ex vai voltar para ela. Uma pessoa que questiona: vou arrumar um emprego no próximo semestre? Significa que ela está desesperada. Não, significa que ela está com esperança de arrumar um emprego daqui a 6 meses ainda. Né? Ainda tem uma reserva, alguma coisa. Se ela fala: ai, eu vou arrumar um emprego? Significa o quê? Que ela quer uma coisa mais imediata. Então, como é que a gente descobre se a pessoa tá... como é que a gente descobre qual é a motivação da pergunta da pessoa? A gente tem que bater um papo com o nosso consulente. Não tem jeito. A gente tem que aproveitar o início da consulta para fazer algumas perguntas para ele. Primeiro, por que você veio me procurar? Né? Por que você está querendo que eu responda às suas questões? Qual é teu anseio, né? Qual é o teu sofrimento? Por que você está aqui? Então, a motivação da pergunta ela vai dizer muito a respeito da história daquele consulente, né? E se a gente não presta atenção nisso, a gente erra. E erra feio. Bom, algumas perguntas não são cabíveis ao tarô. Por exemplo, vou engravidar um dia? Esse tipo de pergunta, ele é uma pergunta que ela mostra uma tendência. O tarô, ele faz leitura energética do princípio atual. Ele olha o momento atual, ele olha a energia atuante e ele projeta essa energia para o futuro. Ele não vai olhar esse tipo de tendência. Então, assim, quando vou engravidar, ou vou engravidar um dia, vou ganhar na loteria, esse tipo de coisa o tarô não responde. Então a gente precisa ter muito respeito quando a gente vai trabalhar com as cartas, para não acabar entrando num conceito de achar que o tarô não funciona. Não é que ele não funciona, é que a gente não está sabendo perguntar. A gente não está sabendo utilizar direito a ferramenta, né? Pessoal, tá muito instável o Instagram, né? Tá todo mundo caindo. Eu tô vendo que o número não para de baixar e subir, baixar e subir, baixar e subir. Então, vamos torcer aqui pra gente continuar. Quem caiu, volta dando coraçãozinho, volta recomendando a live, enfim. Bom, então, a gente precisa muito ter essa visão a respeito das perguntas. As perguntas, elas são as chaves das leituras. Isso é fundamental, é muito importante você prestar atenção na pergunta do teu consulente, tá? As perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, eu vou responder mas no final da live, tá? Quando tiver faltando uns 10 minutinhos, a gente para responder as perguntas de vocês no chat. Então não mandem suas perguntas ainda. Espera para quando eu for mandar vocês responderem, para quando eu falar, pode mandar pergunta, aí vocês mandam, tá? Deixa eu mudar aqui pro reloginho, beleza. Olha só, gente. Hoje nós vamos aprender sobre técnicas, né? Então a gente já começou com a primeira técnica, analisar a pergunta. Conversar com o consulente para entender qual é a motivação daquela pergunta, né? Por exemplo, uma consulente que pergunta: eu estou grávida? Você pode ter uma motivação muito positiva, aonde ela vai ficar feliz com essa gravidez, ou uma péssima motivação, onde ela vai ficar triste com a gravidez. Então, se ela pergunta: eu estou grávida? E sai uma imperatriz, significa que ela está grávida, né? Mas e aí? Ela está feliz com isso? Se ela estiver feliz, significa que ela está grávida. Se ela não estiver feliz em estar grávida, significa que ela não está grávida. Se ela fala, estou grávida, e ela não está feliz em estar grávida, e sai uma torre, isso mostra que ela está grávida. Se ela ficaria feliz em estar grávida e sai uma torre, mostra que ela não está grávida. Então a gente precisa muito, de verdade, prestar atenção
na pergunta do nosso consulente. Isso é fundamental para uma boa resposta, tá? E outra coisa, não se ache o onipotente ou onisciente. Você não sabe de tudo. Você vai ter que perguntar algumas coisas para o seu consulente e não tenha vergonha disso. A gente fica numa postura de tarólogo achando que a gente tem a obrigação de saber tudo. Isso não é verdade. Nós temos a obrigação de saber o quê? Aquilo que a interpretação das cartas nos traz. Agora, qual é a motivação da pessoa de estar na consulta? Isso você tem que investigar antes. Não tem jeito. Tá? Bom, vamos falar. Na última aula a gente falou do método de uma carta, do método de 3 cartas, né? Agora a gente vai falar do método Peladão. Não é peladão, é peladão, tá bom? O que é esse método? Esse método é um método que consiste em 5 cartas, tá? Então, eu vou ensinar o meu peladão. Por quê? Porque tem o peladão que o povo ensina por aí, que confunde mais do que ajuda. Então, eu peguei o peladão, entendi a proposta do peladão, a essência dele, e eu criei uma variação do peladão. Não perdeu a estrutura, a essência do peladão, mas ele fica mais fácil da gente entender, tá? Então, o que consiste o peladão? 5 cartas. Então, você vai pôr uma pergunta. Então, por exemplo, a pergunta vai ser... a pergunta ela tem que estar bem elaborada também, para o peladão funcionar adequadamente. Então, ela tem que ter o que, quem, onde e quando. O que, quem, onde e quando. Onde e quando pode ser facultativo, tá? Aliás, o onde pode ser facultativo, o quando não. Então, por exemplo, eu vou arrumar um emprego hoje? É uma pergunta. Vou arrumar um emprego hoje? Embaralho as cartas, né? E aí eu vou tirar. Gente, perguntas no final, tá? Eu vou responder todas as perguntas no final. Quem mandar agora, eu não consigo ler. O bate-papo empurra para cima. Então, deixa para mandar no final que aí eu consigo ler. Ó, uma carta para o que tem nessa energia, uma carta para o que não tem nessa energia, uma carta de conselho, uma carta de resultado e uma carta que é como eu estou perante esta consulta. Então, a minha pergunta foi: vou arrumar um emprego? É o quê? Quem? Eu. Quando? Hoje. Vou arrumar um emprego hoje? É uma pergunta. Eu estou usando um condicional de tempo. No Peladam, é muito importante a gente usar um condicional de tempo. Vou arrumar um trabalho daqui a 3 meses? Vou arrumar um trabalho daqui a 1 ano? Vou engravidar no próximo mês? Isso é importante para o Peladam. Ponto, tá? Então, a primeira carta que vai ficar do lado esquerdo, ela indica o que tem nessa pergunta, o que tem vibrando na energia da pergunta do consulente, na situação que o consulente trouxe para a mesa. Não é aspecto positivo, é o que tem vibrando na pergunta mediante o que o consulente trouxe para a mesa. As 3 cartas, a carta número 1, a carta número 2 e a carta número 5, elas falam a respeito do presente do consulente. Então vamos lá, carta número 1, ó. O que tem vibrando hoje, ó? Tem um movimento, tá vendo? De recuperação, um movimento de trânsito, ou seja, o consulente está fazendo a sua parte. Ele tem ido fazer a sua parte, mas as coisas são lentas, devagares. Lembra que a temperança é devagar? Então é lento, é devagar. O que não tem vibrando na pergunta do consulente? O Papa, ou seja, não tem expectativas muito fortes, não tem sistemas bem construídos, crenças limitantes, não tem também muito aprendizado. Acho que o consulente não sondou muito bem essa entrevista que ele vai fazer. Mas assim, não é ruim. Ele está fazendo a parte dele. Ponto. Aí a gente abre a carta número 5, que é a carta central. Então, carta número 1 à esquerda, carta número 2 à direita, carta número 5 é a carta central. Tá? Então, a carta central ela vai mostrar o quê? Como o consulente está perante a pergunta. Ou seja, qual é a motivação da pergunta do consulente? Vem a carta da força. Então, a carta da força mostra o quê? Que ele tem uma certa... que ele está olhando isso de uma maneira muito madura. Ele não está olhando isso de maneira
infantil ou com uma expectativa muito grande. Ele está olhando de maneira bastante madura, bastante estruturada. E aí a gente pede um conselho. E aí vem a carta do mundo, ó. A carta do mundo, ela fala de conselho, aqui nessa jogada. Ela não fala sobre o aspecto de vibração da carta. Então não adianta a gente querer ler a carta do mundo como sendo uma coisa boa, porque ela não é. Ela representa um conselho. Então qual é o conselho para o consulente? Se harmonize, prepare-se bastante para essa entrevista de emprego que você vai fazer. Vocês estão pegando o conceito? Estão conseguindo entender? E aí o resultado. O resultado é a carta da Lua. E a carta da Lua mostra que não será este emprego. Não vai dar certo. Infelizmente. Porém, esta energia é a energia do dia de hoje. Então não vai ser como o consulente espera. Ok? Agora, se a gente fosse olhar isso um pouco mais para frente, a Lua vira Sol. Lembra? Então, isso mostra o quê? Que se a gente pega a Lua um pouco mais para frente, ela floresce. Ela vira o Sol. Ela tem os seus ciclos. Então, essa Lua aqui, ela pode sim significar um prenúncio de algo bom, mas não para agora. Não para o limitante de tempo que eu coloquei no Peladã, mas sim para depois. Então, hoje, não. Mais para frente, sim. Vocês pegaram o conceito do Peladã? Então, esse aqui é o método Peladã, que é muito utilizado. Então, a gente põe uma pergunta, um condicional de tempo, e a gente pode pôr um lugar também, só que tem que ser perguntas específicas. Não adianta querer fazer um Peladã sem pergunta, que não vai rolar, tá? Tem uma outra jogada que ela é um pouquinho mais complicada de fazer, mas que é muito interessante, porque ela é muito usual. Porque todo mundo vem, a maioria das pessoas que procuram tarô, procura tarô ou por dinheiro ou por relacionamento, né? Então, vamos lá. Eu estou conhecendo alguém. E aí eu venho e pergunto, fulano, fulano gosta de mim? Tá, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar uma torre de Vênus ou um templo de Afrodite. Eu também peguei o templo de Afrodite, eu também peguei a torre de Vênus e eu dei uma mudada na visão dessa jogada. Por quê? Porque as pessoas elas fazem sempre, né? Alguns aspectos que não fazem muito sentido numa relação. E aí você pode usar essa torre de Vênus para qualquer tipo de relação, inclusive relações comerciais, tá? Então vamos supor, eu vou pegar aqui, vou me encontrar com alguém hoje. Como será esse encontro, né? O que vai dar? O que vai dar desse relacionamento? Embaralhei. Então a gente vai tirar uma carta que vai representar o consulente. Na verdade, são 3 cartas que representam o consulente. Uma representa o pensamento dele, outra representa o estado emocional dele, outra representa os desejos dele, que podem estar relacionados a sexo, mas não necessariamente é sexo. E uma outra carta que vai representar a outra pessoa, no pensamento, nos sentimentos e no desejo. Então são 6 cartas, e aí a gente tira uma última carta para representar o quê? O relacionamento em si. Então, a gente vai ler de cima para baixo, a gente põe 2 torrinhas. Então, carta número 1, carta número 2, carta número 3. Essa coluna do lado esquerdo é o consulente, a do lado direito é a outra pessoa. E no centro a gente vai ter o quê? No centro a gente vai ter o relacionamento. Então a gente vai ler primeiro o pensamento de um e o pensamento do outro. Então, por exemplo, nesse tiragem que eu fiz aqui, o consulente está pensando no quê? Ele está inconstante. Os pensamentos dele estão inconstantes. Então, ora ele acha que sim, ora ele acha que não. Então, há uma inconstância de pensamentos. E do outro lado, a pessoa idealizou bem. Então, o mago mostra que a pessoa está pensando que há uma possibilidade muito forte de manifestação desta relação. Então, há uma visão muito forte em termos desse encontro, para a visão do outro ali, né? Aí, aqui a gente está olhando a mente, é o mental. Então, a gente fala muito de expectativa. Expectativa do consulente está inconstante. Ora ele acha que vai dar certo, ora ele acha que não vai dar certo. Do outro lado, a expectativa está muito boa, potencial. Então, assim, ele gostou, acha que vai rolar. Como é que está o sentir, né?
Ó, o sentir desse lado aqui tá um pouco travadão. Na verdade, assim, não tá muito acalorado, não tem aquela coisa muito de pegada voltada para relacionamento. Então, assim, não se apaixonou. E do outro lado, racionalidade. Então, também mostra o quê? Mostra uma visão mais lógica, mais racional. Bruno, isso é bom ou ruim? Então vamos entender. Se eu tô falando de um relacionamento amoroso, isso é péssimo. Porque não tem amor, não tem sentimento. Mas se eu tô falando de uma sociedade comercial, algum negócio, isso é excelente. Porque um fala, eu estou com foco na sabedoria, no conhecimento, no tal. E o outro fala, eu estou pensando de maneira lógica. Para negócio, isso é excelente. Então, dependendo da pergunta, as cartas podem significar coisas distintas aqui. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E por último, o desejo. O que o consulente do lado o consulente deseja e o que a outra pessoa deseja. Então, ó, o consulente deseja o quê? Se reorientar, se estabelecer algo com sustentação, né? Esse relacionamento tem que ser uma coisa forte, algo sustentável. E a outra pessoa, ela quer o quê, ó? Ela quer um acordo ou quer um relacionamento. Então, observa que há um desejo de relacionamento neste lado e há uma questão de sustentação do outro. Então, assim, se fosse um relacionamento aqui, eu já falaria que ia ser péssimo esse conceito. Se for uma negociação de uma parceria ou um business, eu achei excelente. Olha que diferente a forma de olhar a Torre de Vênus. E ao centro, a gente tem o quê? Como vai ser esse relacionamento? E aqui tem a carta dos amantes, né? E aí a gente vai ter que fazer a leitura da carta dos amantes um pouco diferente. Aqui ela não mostra livre-arbítrio, porque eu não estou falando de emanação energética e não estou falando de conselho. Eu estou falando sobre a junção das energias de um lado com as energias do outro lado. E o Carta dos Amantes não representa o casamento alquímico? Não representa o uso do masculino junto com o feminino que vão formar alguma coisa? Que vão tomar que vão ter a possibilidade de promover esse livre-arbítrio? Então, aqui a Carta dos Amantes ela está mostrando, se for relacionada a uma relação, que haverá conflitos. Por quê? Porque as cartas são muito frias em ambos os lados, né? Principalmente no centro aqui, onde eu tenho o eremita, os amantes e a justiça. Então, relacionamento vai ter confusão. Se for parceria de negócio, vai ser super bom. Por quê? Porque eu tenho cartas que, aqui no caso, representariam uma união, uma parceria estável. Gente, parece fácil ler tarô, mas não é. É cheio de detalhezinho, é cheio de pegadinha e a gente precisa estar muito atento à pergunta, tá? Bom, agora eu queria fazer um parênteses aqui, aproveitar que a audiência tá alta, para falar do curso de tarô, tá? Então, quem quiser fazer o curso de tarô, eu vou estar disponibilizando o curso de tarô para vocês, tá bom? E aí é muito importante o que eu vou falar agora, para vocês também não se frustrarem, né? Então, assim, o curso de tarô que eu estou liberando agora é o curso de arcanos maiores. Então, a gente vai trabalhar os 22 arcanos maiores. Bruno, mas você já não fez isso na jornada? Gente, a jornada é um bate-papo aqui. O curso, a gente vai aprofundar nesses conhecimentos, nessas energias. Então, assim, o curso ele tem 28 videoaulas explicando cada um dos arcanos e correlacionando eles com os caminhos do tarô, tá? A carga horária desse curso é 60 horas. 60 horas de curso. Então é um curso bastante extenso. Para um EAD é bem extenso mesmo, né? Ao vivo, a gente vai ter 28 horas de aula. O que significa isso? Isso significa que são 4 aulas, mais uma aula bônus que eu vou dar para vocês, que vai acontecer no dia 2/10. Então, assim, as aulas elas começam, o curso começa no dia 5/10. Aí a gente vai ter uma aula no dia 24, que vai ser ao vivo, outra aula no dia 25, que vai ser ao vivo, outra aula no dia 31, outra aula no dia 1º e uma aula bônus no dia 2 para quem se inscrever antes do dia 5, tá?
O que acontece aqui? Essas 4 aulas, elas são aulas que começam às 9 da manhã e vão até às 13 da tarde. Então é um puxadão. Assim, não é coisa pouca, né? Então, assim, é bem puxado. São 4 dias de aula, 24 e 25, 31 e 1, das 9 da manhã às 13 horas. Eu ia fazer das 9 da manhã eu ia fazer 2 finais de semana, um final de semana, né? Das 9 às 6. Só que ficou muito puxado o último curso, eu achei que não vale a pena. Então eu quebrei em 4 meios períodos, né? Das 9 da manhã às 13 da tarde. Aí, dia 2 do 11, a gente tem uma aula bônus, e essa aula bônus ela vai acontecer das 9 da manhã às 13 da tarde também, tá? O que acontece? O curso ele é liberado para vocês no dia 5 do 10. Aí você já tem acesso ao EAD, que são as 28 videoaulas, mais as palestras que tem lá dentro para vocês assistirem. Então, primeiro vocês vão conhecer esse trabalho, vocês vão conhecer o tarô através do EAD. Nas aulas presenciais, que seriam as aulas ao vivo, a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir os portais de conhecimento e acessar o consciente coletivo. Então aqui a gente vai trabalhar dinâmicas para que vocês realmente percebam os arcanos, para que vocês realmente identifiquem os padrões dentro dos arcanos, tá? Que eu chamo de abertura de portais. E depois a gente vai ter aqui 2 dias, que é 25 e 1º, de aulas práticas. E no dia 2 nós vamos trabalhar prática, nós vamos fazer leitura, tá? Quem faz leitura são os próprios alunos para eles mesmos, a gente vai montar um esquema aí, dependendo da quantidade de alunos que tiver nesse curso, a gente talvez até abra mais um dia de prática, ainda não sei. Vai depender da quantidade de aluno que vier, tá? Valores, então vamos lá. O valor do curso é R$ 599,30. Pode ser parcelado em 12 vezes pela plataforma lá da Eduz, tá? Só que tem uma brincadeira aqui, então calma aí, gente. R$ 599,30 é para quem não participou da jornada, tá? Quem participou da jornada já vai ganhar um desconto, tá bom? E aí, esse valor ele já vai abaixar, tá bom? Então, assim, quem quiser saber o desconto, vai ter aqui um link na descrição. Vai ter um link na descrição, não. Quem quiser saber o desconto, tem que baixar o meu e-book, que vai estar disponível para vocês daqui a 10, 15 minutos, tá? Então, daqui a 10, 15 minutos, lá na minha bio, você vai ter um link lá, e-book jornada. Baixou o e-book? Dentro do e-book tem um link para você clicar, e aí você já vai saber quanto que você vai ganhar de desconto ali no curso, tá? Basicamente, é um descontão, porque são R$ 277 de desconto. Então, é um baita de um desconto, né? E aí, quem for aluno meu da Udemy, agora presta atenção quem é aluno da Udemy. Quem for aluno da Udemy tem mais um desconto ainda. Por quê? Porque as aulas, as 28 aulas aqui, elas são as aulas que eu já venho praticando na Udemy. O que tem de diferencial nesse curso? Tem o meu acompanhamento via grupo de WhatsApp, mais os dias de aula ao vivo. Então, isso aqui é o diferencial, tá? Então, assim, quem é da Udemy vai fazer diferente, não vai comprar por esse link. Vai me mandar um e-mail no contato@arquiobr.com com o teu certificado da Udemy, mostrando que você concluiu o curso da Udemy, e aí vai ganhar um desconto de mais um percentual aqui em cima disso, tá? Então, assim, tem que mandar o certificado dizendo que concluiu o curso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, 4 dias ao vivo, tá? Uma aula bônus, mais o grupo de WhatsApp, tá? Para a gente poder fazer as trocas, as dinâmicas, etc. Esse curso, ele tem o valor de R$ 599,30. Quem participou da jornada vai ganhar um descontão aí, só que tem que comprar até o dia 5. Eu esqueci de falar isso. O desconto só é válido até o dia 5, tá? Depois do dia 5 aí não dá mais. A partir do dia 1 do 10, o curso já vai estar disponível para quem quiser fazer todo o processo aí de assistir às aulas e tal, tá? Quem não concluiu o curso da Udemy, infelizmente vai ter que concluir aí até o dia 5. O pré-requisito é a gente ter a visão do certificado aí de conclusão da Udemy, porque senão eu não consigo nem liberar lá no sistema, tá? Bom, Templo de Afrodite já foi, falar do curso já falei, falar do e-book. Para quem participou da jornada,
vai ter um link lá no meu perfil, lá no www, lá no Instagram, tem lá na minha descrição do meu perfil, tem um link lá, um site, tá? E esse site, você clica nesse site, tá? Clicando nesse site, o que você vai fazer? Você vai acessar um monte de botõezinhos. O último botão é o e-book. Então baixem o e-book. Por que vocês baixariam o e-book? Porque no e-book eu coloquei tudo esse blá 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 que a gente falou aqui de uma outra forma, mais sintética. E também coloquei lá um quadradinho assim com as palavras-chave. Então, dá para vocês praticarem. Então, eu vou pegar o tarô, vou tirar. Putz, saiu a carta do mago. Deixa eu ver qual é a palavra, quais são as palavras-chave. Olha, eu acho que é essa palavra-chave aqui que se encaixa. Então, vocês conseguem já começar a praticar leitura através do próprio e-book, tá bom? Então, assim, vai lá no meu perfil, lá no Instagram, tem um link na minha página, vocês vão clicar nesse link, lá tem o último botão que é o e-book, tá bom? Se alguém não conseguir, pode me mandar DM que eu auxilio, tá? E agora, eu quero que vocês deem bastante coraçãozinho e que vocês chamem bastante gente para vir participar da live, porque agora eu tenho uma surpresa, que é o seguinte, eu vou sortear uma vaga para esse curso aqui no dia 4, tá? E aí tem algumas coisas para participar deste curso. Para participar deste curso, desse sorteio, é importante o quê? É importante que você vá na postagem do e-book. Então vai sair, é um post, vai estar escrito assim, ó, e-book 22 segredos do despertar da consciência pelo tarô. Você vai nessa postagem e você vai marcar 3 arrobas ali, tá? Marcou 3 arrobas ali, já está concorrendo. Simples assim, nos comentários, tá? Se você quiser me ajudar e ajudar a crescer esse movimento, faça um story também, que eu vou ficar muito feliz e eu vou comentar lá o seu story, tá? Para quem participou da jornada, eu agradeço extremamente, porque foi muito legal estar aqui com vocês esses dias, foi fenomenal, eu adorei, amei mesmo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do curso, de como fazer a aquisição, me procurem no DM. Eu estou à disposição de vocês para poder responder. Fiquem à vontade, tá? O que eu ia falar mais aqui? A gente ainda tem alguns minutinhos. Então, vamos aproveitar esses minutinhos para a gente responder as perguntas de vocês? Então, quem tiver pergunta, pode mandar aí no chat, que eu vou respondendo, tá? Quem não pegou a live do começo, volta, porque tem algumas informações muito importantes lá no começo. Quem chegou agora, né? Tem perguntas, pessoal? Ó, a Ligiane tá falando, eu que agradeço, foi mais que excelente. Gratidão, Ligiane. Um monte de coraçãozinho, adoro os coraçãozinhos de vocês. Pode mandar coraçãozinho mesmo que eu fico feliz. Eu amei muito, grata a Débora. A Sol falou, devo mudar de profissão? Sol, essa é uma pergunta para responder com tarô, né? Eu queria que você pusesse perguntas a respeito do assunto que a gente tratou aqui hoje, tá? Ó, a Luciana, ela perguntou, no método Peladan, usamos todas as cartas? Luciana, boa pergunta. Luciana, se você conhece o arcano maior e os arcanos menores, você pode juntar tudo e tirar, sim, com todas as cartas. Ou você pode fazer o método europeu, onde você tira um maior e uma carta do menor. Aí vai do teu critério, tá? Mas sim, pode utilizar todas as cartas sim, tá? Vamos lá. A força do tarô perguntou. No templo de Afrodite, a carta isolada pode ser a inicial, tipo a questão? Não. No templo de Afrodite, a carta do meio, que fica entre as colunas, ela é uma carta que representa o relacionamento. Ou seja, se eu juntar o consulente com o outro,
como é que isso se resolve, tá? Então ela não responde, ela não significa a questão. Acho que eu já respondi a pergunta da Letícia, né? Ah, o curso, se o curso vai ser completo, o curso é só os arcanos maiores, gente. Por que é só os arcanos maiores? Porque se eu passar os arcanos menores para vocês nesse curso, vocês não absorvem. E aí fica todo mundo perdido. Então vamos aprender bem os maiores, tá? É um curso que eu chamo de básico, mas ele não é básico, ele é bem completo. Vocês vão sair lendo, tá? Eu chamo de básico por quê? Porque o conhecimento adicional do tarô vocês vão adquirir com a prática. E eu não consigo ficar dando muita prática para vocês porque a gente está num curso. Eu posso fazer o quê? Eu posso montar workshops e vocês participarem desses workshops para praticar. Mas é assim, o conceito é os arcanos maiores. Porque se eu souber bem os arcanos maiores, eu posso trabalhar profissionalmente com tarô. Então assim, aí a gente vai focar bastante nos arcanos maiores. Os arcanos menores é um outro curso, porque eu preciso que vocês tenham um desmembramento dos arcanos maiores, que vocês aprendam ele e depois que vocês esqueçam os arcanos maiores para aprender os arcanos menores. E aí a gente vai focar numa outra metodologia, num outro tipo de curso, tá? No entanto que na Udemy também é separado os cursos, né? Gente, um detalhe. Eu só vou dar desconto para quem fizer o curso dos arcanos maiores, tá? Quem fez o curso dos arcanos maiores não tem desconto, só entra no desconto da jornada, tá? Por quê? Porque não é justo, tá bom? E é só quem concluiu o curso mesmo, tá? Porque das últimas vezes eu tive algumas pessoas que compraram o curso no dia que mandaram a solicitação. Então eu também não acho justo com quem fez o curso e com quem concluiu. Então tem que concluir o curso da Udemy para poder ter acesso ao desconto. Nas perguntas sim e não, eu posso usar as cartas solares para identificar como sim e as cartas lunares para identificar como não? Barbosa de Oliveira Tatiane, né? Pode e não pode. Ai, nossa, que difícil, esse professor é fogo, né? Por quê? Porque assim, Tatiane, dependendo da pergunta, você pode cair numa pegadinha. Então se a pessoa pergunta assim, deixa eu pegar aqui. Eu estou grávida e sai a carta do Sol. Você vai responder que sim, porque é uma carta solar, né? Mas pode ser que essa pessoa ela não tá muito afim de ter esse bebê e que essa expansão não é salutar para ela. Então a gente precisa entender bastante da pergunta. Às vezes, raras vezes vai acontecer isso. Mas não é para levar ferro a fogo. É para você sentir o que está ali representado naquela carta, tá? Eu havia perguntado sobre a Imperatriz. Se o fato da consulente estar triste pela gestação, isso pode dizer que a consulente não está grávida. Por quê? Então vamos lá. A deusa responde, né? É assim. Quando eu faço uma pergunta, eu estou lendo um aspecto energético daquela pergunta, daquela pessoa perante aquela pergunta. Quando a pessoa pergunta, eu estou grávida, e sai uma imperatriz, qual é a motivação dela fazer a pergunta? Ela quer o bebê? Se ela quer o bebê, então ela vai ficar feliz. Se ela não quer o bebê, ela vai ficar triste. Então por que sairia uma imperatriz, né? Então, quando a gente descobre a motivação, isso nos ajuda a fazer a interpretação se aquela carta está mostrando algo que é uma energia boa ou uma energia boa, mas no contrário da pergunta, tá bom? Qual o conselho de hoje para minha vida profissional? Sol, sua vida profissional, conselho de hoje. Aquilo que você fizer profissionalmente vai ser atendido. Você só precisa se empenhar, tá? Agora, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu não tô respondendo perguntas aqui, tá? Eu só tô respondendo perguntas sobre o assunto do curso. Então, curso dos arcanos menores, a Letícia tá perguntando. Curso dos arcanos menores, eu acredito que vai ficar só pro ano que vem. Por quê? Porque eu tô montando o livro dos arcanos menores, tá? Que eu tenho o livro dos arcanos maiores, que vai ser utilizado no curso, e estou montando o dos arcanos menores. O dos arcanos menores eu acredito que eu vou levar pelo menos um mês e meio para concluir. Então eu acho que só o ano que vem que vai ter curso de arcanos menores, tá?
A Sol não entendeu, gente, que eu não tô respondendo pergunta com tarô. Beleza. Então vamos lá, gente, ó. De novo, quem quiser participar do. Shirley, eu não tô respondendo, tá? Então pode parar de mandar aí que eu não vou responder. Quem quiser participar do sorteio para ganhar uma vaga, uma bolsa de estudos no curso de tarô, Arcanos Maiores, que vai ter, esse curso ele tem, ai gente, perdi meu papel. Ele tem, são 4 aulas ao vivo, mais uma aula bônus, tá? O curso está no valor de R$ 599,30. O que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa baixar o meu e-book, que vai estar disponível, já está disponível aí no feed, tá? Baixar o e-book, marcar 3 pessoas na postagem do e-book, que está lá no feed, tá? E isso para concorrer ao sorteio que vai acontecer no dia 4/10, tá? Esse sorteio, o que tem nesse curso? São 28 aulas, videoaulas, mais que dá uma carga horária de 60 horas de curso, mais 28 horas de aula ao vivo, mais uma aula bônus que vai acontecer no dia 2/11. As aulas ao vivo começam dia 24 e 25, das 9 às 13, dia 31 e dia 1º, das 9 às 13, e no dia 2/11, das 9 às 13, é aula bônus, tá bom? Quem for aluno meu da Udemy, me mandou no contato @arqueobr.com o seu certificado de conclusão do curso de Arcanos Maiores, ganha mais um percentual de desconto. Então, assim, quem quiser fazer o curso, estou à disposição de vocês. Quem tiver dúvidas, não entendeu o que foi dito aqui, estou à disposição de vocês. Pessoal, a gente encerra essa jornada hoje. Eu vou fazer uma outra jornada semelhante a essa, lá no mês de outubro, tá? Ainda não tenho a data definida, mas eu vou fazer uma outra jornada dessa e eu espero que vocês... espero vê-los no curso, né, primeiro, e espero vê-los também na próxima jornada, tá? A próxima jornada vai ser um pouquinho diferente, vai ser num horário diferente, eu não vou fazer às 11 da manhã, eu vou fazer um pouco mais tarde, vai ser lá pelas 6, 7 horas da noite, porque eu recebi muitas pessoas falando que não conseguiam assistir a jornada por conta do horário. Apesar dos vídeos estarem gravados, as pessoas assistiam depois, né? Então assim, pessoal, gratidão. Fiquem na luz, né? E quem quiser fazer alguma pergunta ou tirar dúvida, eu estou à disposição. Um beijo no coração de vocês. Ah, e não esqueçam, entrem lá no grupo do WhatsApp, tá? Entram lá no grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp está disponível para vocês eternamente. Esse grupo eu tenho desde 2018, então é um grupo que está já há bastante tempo aí. Então, assim, quem quiser participar do grupo do WhatsApp, entra lá que a gente vai estar apoiando vocês, olhando dúvida. Tem um monte de gente lá que sabe tarô mais até do que eu, né? Tem a Dalzija lá que a Dalzija é uma das minhas professoras, entendeu? Então assim, ela é demais. Então tá lá no grupo também. Então fiquem na luz e até breve.